Por que o avião decola e pousa contra o vento? Essa pergunta é muito comum e os leigos, aquelas pessoas que não são da área da aviação, algumas têm dificuldade de entender este assunto, esse fenômeno. Calazans, não é mais fácil uma aeronave decolar ou pousar a favor do vento? Não seria mais tranquilo para a aeronave? Esta pergunta, ela me foi feita várias vezes, e a questão é responder para um leigo. E aí eu chamo atenção para os palestrantes e professores, pois nós precisamos adequar a nossa comunicação, o nosso ensino, de tal modo que tanto pessoas leigas no assunto, ou até mesmo pessoas já especializadas, possam entender ou aprender um determinado assunto. E o fundamento do nosso bate-papo aqui é entender isso, embora a técnica da aviação será um pano de fundo, será um cenário por trás do que é mais importante que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu vou bater um bate-papo aqui, que é no sentido de professores e palestrantes se comunicarem ou ensinarem de tal forma que a explicação possa ser, ainda que mais profundo seja o assunto, o assunto possa ser explicado de tal maneira que todos possam entender. Adequar a comunicação ao aluno, ao interlocutor, é questão de sabedoria. E como é que eu expliquei para esta pessoa? Poderia aqui me valer como professor de navegação aérea, como professor de aerodinâmica, como piloto, eu poderia aqui me valer das forças que atuam na aviação. E ainda, para ser mais sofisticado, poderia me valer do inglês técnico aeronáutico. Lift é a sustentação, thrust é a força de tração, drag é a força de arrasto, ou weight, o peso. Lembrando que é um leigo. Poderia ainda me valer da fórmula da sustentação. Sustentação é igual ao coeficiente de. Já ficou complicado. Densidade. Poderia me valer da aerodinâmica, conhecimentos técnicos, levando em consideração o comprimento das pistas, fenômenos meteorológicos, altitude e densidade, que é a temperatura e o ponto de orvalho. Não, eu estou falando para leigo. Como é que um assunto deste pode ser entendido? E eu vou bater um bate-papo aqui. Como é que eu expliquei isso? Me valendo da, da importância que os professores e os palestrantes precisam ter no ato, na arte, no ofício de ensinar e se comunicar. Eu já vi uma frase, e eu não posso aceitar essa frase. Esse professor sabe muito, mas não sabe ensinar. Mas não tem didática. Então, ele não é professor. Professor não é, ele pode ter um mestrado, pode ter um doutorado, ele pode ser um pesquisador, tudo bem, ele só não é professor. Então, cuidado, essa frase está errada. Ela não pode ser aplicada ao professor, ou a você, ou qualquer pessoa que seja. Essa frase não tem cabimento. Nós, no Brasil, utilizamos muito essa frase. Um professor que reprova uma grande parte da turma, 80% da turma é reprovado, 50%, 60%, ele não é professor, ele é um reprovador. Tem uma coisa errada com esse professor. Talvez ele saiba ensinar, não sabe avaliar, mas esse professor sabe muito, mas não sabe ensinar, mas não tem didática. Ele não é professor. Põe isso na sua cabeça. Não use mais essa frase. Essa frase não tem cabimento. Repito, pode ser uma pessoa inteligentíssima, com conhecimento profundo. Pode ser um pesquisador, um engenheiro, um médico, um advogado, pode ser tudo, menos professor. Esse professor sabe muito. Então, retire essa frase. Essa pessoa sabe muito. Esse engenheiro sabe muito. Esse médico sabe muito, mas não sabe ensinar. Aí tudo bem, mas não usa a palavra professor. Não usa, não cabe. Professor é aquele que ensina. Professor é aquele que adequa os seus conhecimentos. Às vezes o professor sabe muito, demais, mas ele não consegue adequar o ensinamento ou o palestrante adequar a palestra, a comunicação, de acordo com a sua plateia, com os seus ouvintes, com os seus alunos. Isso é questão de sabedoria.
sabedoria. E aí eu vou explicar uma coisa muito interessante até o final desse bate-papo, que é muito intrigante. Einstein, ele se apresenta em simpósio com pesquisadores, doutores, mestres, e vai apresentar ali a teoria da relatividade. E ao término do evento, ele se encontra com um ajudador, um ajudante geral. E o ajudante geral faz essa pergunta: o senhor poderia me explicar o que é a lei da relatividade? E ele explica de uma forma maravilhosa. Aí mostra que Einstein não era um pesquisador apenas, não era um doutor, não era um mestre apenas. Ele era um professor. E como ele explicou, é uma questão de sabedoria, e nós vamos conversar sobre isso. Será que ele se valeu das fórmulas que ele utilizou na apresentação para os pesquisadores? Será? Como é que ele explica para um leigo? Ok? E aí a gente vai finalizar com uma frase de Leonardo da Vinci. A frase que ele usa tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui. Você vai gostar. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que esse assunto aqui, o avião em si, a decolagem, é um pano de fundo, é um cenário. O assunto mesmo aqui é a adequação da comunicação ao interlocutor. Isso nós aplicamos com mais maestria nos nossos cursos de técnicas de ensino e também de comunicação e oratória, se valendo da neurociências, enfatizando a neuropsicopedagogia, né? Onde neuro, nós trabalhamos com cérebro, psico, mente, e a pedagogia, a arte de ensinar e a arte de aprender. Lembrando que neurocérebro não é a mesma coisa que psico, mente, são coisas diferentes. E o professor palestrante não sabe, às vezes, reconhecer, identificar, discernir essa diferença, ou pior ainda, não sabe aplicar. E saber essa diferença e aplicar é, sim, a garantia do sucesso para um ensino, uma comunicação eficiente e eficaz. Voltando para o nosso assunto da decolagem, era uma pessoa muito simples, parcos ou nenhum conhecimento da aviação, e eu precisava explicar para ele, para essa pessoa, como é, por que a aeronave decola e pousa. Então, eu me fiz valer, usei de uma parábola, de uma comparação, de uma atividade que era peculiar a ele, né, que era do seu âmbito. Então, eu falei para ele, é um carrinho de mão. Imagina que você tenha que transportar um carrinho de mão com uma substância, uma grama, seja lá o que for, pesado. Mas você consegue, embora pesado, você consegue suportar o peso. O peso não está demasiadamente, não está além das tuas forças. Aí eu fiz a pergunta para ele: o que seria mais fácil? Você subir uma ladeira ou descer uma ladeira? Ou qual você prefere? Você prefere subir uma ladeira ou descer? Ô, Calazans, claro que é muito mais fácil descer uma ladeira. Calazans, é claro que eu prefiro descer uma ladeira. Eu falei, pronto, está respondido. A partir de agora, você sabe por que é que uma aeronave pousa e decola contra o vento. Ele fez uma cara de dúvida e eu expliquei. Tá? Então, subir uma ladeira é bem mais complicado, bem mais difícil, exige mais esforço, e eu também, se eu tiver que escolher, eu prefiro descer. Mas a questão não é de facilidade. Não é mais fácil o avião pousar e decolar com vento de cauda, com vento de trás? Não é mais difícil a aeronave pousar e decolar com vento de frente, com vento de proa? A questão não é de facilidade, a questão é outra. Por que, então? Questão de controle. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele. Você subindo ou você descendo, onde é que você tem mais controle? Você tem mais controle subindo ou você tem mais controle descendo? Imagina você ladeira abaixo e o carrinho ele adquire uma grande velocidade. Para parar, você vai ter mais dificuldade ou mais facilidade? Ele parou, é mesmo, Calazans. Eu subindo uma ladeira, embora seja mais difícil, eu tenho mais controle. Pronto. Questão do avião não é de facilidade, é de segurança, é de controle. Uma aeronave, quando decola ou pousa com vento de proa, ela tem mais controle, tem mais segurança.
Imagine que a aeronave precise parar. Vamos supor que a aeronave precise parar por qualquer razão. Uma outra aeronave que passou à frente, um cachorro, ou precisa abortar a decolagem porque furou, estourou um pneu. Ela vai ter mais segurança, mais controle se tiver com vento de proa, com vento de frente. Imagine esse avião agora. Ocorreu algum problema. Ele, com vento de proa, ele tem mais condições, mais segurança, mais controle para interromper, abortar a decolagem. Então, a questão não é de facilidade, é de controle, é de segurança. E assim sendo, né, ele entendeu. Agora eu entendi. E como é que você, Einstein, faria com que um ajudante geral entendesse alguma coisa de grande dificuldade? Como é que você iria iniciar uma aula de um assunto complexo, mas iniciando ele precisava ser iniciado de uma forma simples. E assim, Einstein dá um show. O ajudante geral pergunta: Einstein, me explica para mim a lei da relatividade. E Einstein não precisou usar nenhuma fórmula e nem usar muito tempo. Em pouco tempo, ele explicou. Imagine você uma hora com o amor da sua vida. Uma hora com o amor da sua vida, né? Parece que foi 1 minuto, parece que não foi nada. Agora, imagine você 1 minuto ou segundos sentado em uma chama de fogo, em um maçarico. Esses segundos vão aparecer uma eternidade. E ele explicou: tudo é relativo. A lei da relatividade tem muita ligação com isso que eu acabei de explicar. E assim sendo, o ajudante geral, que não entendia nada daquelas fórmulas complicadas, mas Einstein trouxe a ele, fez uma comparação, usou uma parábola de coisas, de fatos, de episódios que são comuns a ele. E aí ele conseguiu entender. Você, professor, você, palestrante, tem feito isso? Uma vez eu assisti uma palestra, aula de uma profissional muito, para vocês terem uma ideia, eu ia falar, eu nem lembro do termo, que foi tão complicado, mas alguma coisa relacionada a espaço, a naves, né, aeroespaciais, ônibus aeroespaciais, com grande, né, aplicação no mundo todo. Inclusive, era uma brasileira com doutorado, pós-doutorado nas melhores universidades brasileiras e no exterior, inclusive concurso na NASA. Eu participei dessa palestra e foi do simpósio todo, foi a palestra mais conquistada não, mais disputada, muito adolescentes, principalmente adolescentes secundaristas e muitas outras pessoas. A palestra foi um fiasco. Metade ou mais da metade dos alunos saíram durante a palestra e foi um sufoco, porque aquela inteligência toda, aquele brilhantismo, aquele profundo conhecimento, usou termos técnicos. A plateia era de leigos, era inclusive alunos secundaristas, universitários que estavam iniciando a carreira profissional e que queria aprender mais alguma coisa. Foi horrível. Eu me perguntei como que pode um assunto brilhante como esse, esta profissional brilhante como ela é, esse currículo brilhante, apresentar um fiasco. Ela não soube adequar a palestra aos seus ouvintes. Ela não estava dando aula, palestra para pesquisadores, para cientistas. Não, ela não soube. Infelizmente, foi um grande fiasco. E aí nós vamos ver a frase do Leonardo da Vinci: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Se você acha que é muito sábio, muito inteligente, que sabe muito um assunto, tenta simplificá-lo. Se você não conseguir simplificá-lo, é que você não é ainda um conhecedor profundo deste assunto. Essa frase foi dita por Leonardo da Vinci e há quem diga que foi Leonardo Thyssen. Eu não quero entrar nessa discussão. Eu fiz uma pesquisa na internet e vi essa discussão sobre esses dois autores. Eu só sei que quem disse isso foi Leonardo. E é uma grande verdade. Ok? E para acabar com o nosso assunto aqui, terminar, vamos ouvir uma frase de Henry Ford. Quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Então, se você estiver passando lutas em qualquer aspecto da sua vida, profissional, religioso, pessoal, sentimental, lembre-se que as dificuldades servem para que nós tenhamos
controle das nossas vidas. Isso, as adversidades podem nos ensinar muitas coisas sobre temperamentos e outros aspectos psicológicos. Aproveitam esse detalhe, essas dificuldades e tenha sucesso em sua vida. Se você quiser saber mais, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você receba outras palestras e conheça também os nossos cursos. Estão aí também os nossos contatos para mais informações. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.